Nesse módulo, eu vou apresentar para vocês alguns termos e conceitos importantes no estudo de mineralogia que dizem respeito aos tipos de rochas. Tá? Vocês podem ver, né, nos textos didáticos, nos livros, nomes de rochas, de litologias. Então, eu vou explicar para vocês nesse módulo quais são os tipos de rocha, para a gente poder entender um pouquinho os ambientes de formação dos minerais, tá? Que rochas diferentes vão ter minerais diferentes e vão ter tipos de cristalização diferentes, né? De geração desse mineral que constitui as rochas. Porque a rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e que é constituído por um ou mais minerais ou mineraloides, né? No caso de uma rocha de derrame de vulcão, por exemplo, ela pode ter minerais, né, sólidos cristalinos, e obsidiana, que é um sólido amorfo, que é um mineraloide. Então, a rocha, elas são produtos consolidados, né? A rocha, ela tem uma coesão resultante da união natural de minerais. Quando os grãos se cristalizam, né, lembrando lá no resfriamento do magma, eles vão gerar rochas ígneas. Grãos que foram erodidos e transportados e depois foram consolidados e geraram uma rocha, vão formar as rochas sedimentares, e grãos que foram recristalizados, né, que se transformaram em outros minerais num processo sólido, vão gerar as rochas metamórficas. Então, os minerais, eles são os constituintes que estruturam as rochas, né? E aí a gente viu que as rochas são classificadas em 3 diferentes tipos que variam aí conforme a sua gênese, né? Conforme a origem dos minerais que as constituem, sendo as sedimentares, ígneas e metamórficas. As rochas ígneas são originadas, né, como eu falei para vocês, a partir da solidificação do magma, né, pelo resfriamento de um magma, isso tanto em superfície quanto em subsuperfície. Né? Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, de um complexo ígneo, que a gente chama. A gente tem aqui a câmara magmática, um reservatório, onde o magma fica alojado na crosta, né, que a gente tem essas camadas marrom e castanho aqui, né, esse mais clarinho e mais escuro, são rochas sólidas, né, em que o magma intrudiu, né, esse bolsão de rocha fundida que ele intrudiu e se alojou. Quando a rocha cristaliza aqui no interior, né, ela é originada a partir de magma. Quando esse magma extravasa na superfície, né, em vulcões ou fissuras vulcânicas, né, não precisa formar essa estrutura cônica aqui, né, do vulcão, ele recebe o nome de lava. Então, quando o magma extravasa, né, por esses cones vulcânicos ou fissuras e atinge a superfície, ele dá origem às rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas. Né? Essas rochas, elas resfriam mais rapidamente, tá? A taxa de resfriamento é maior, acho que eu já falei isso em outros módulos, né? A rocha vai estar em um meio com grande contraste de temperatura, que é a superfície terrestre, né? Então, os cristais vão ter menos tempo de cristalização. Eles vão ficar de tamanhos menores. Quando o magma solidifica no interior da rocha, tá, dando origem aí às rochas intrusivas, ou chamadas também de rochas plutônicas, né, como é o desenho que está aqui, ó. Aqui é uma câmara magmática, né, com as rochas encaixantes, que a gente chama. Tá? Ela vai estar no meio com gradientes de temperatura maior, tá? Tanto quanto alojamentos aqui mais rasos, quanto magmas alojados em maiores profundidades, né? Como eu falei, o granito do Pão de Açúcar, ele é estimado para ter alojado em 25 quilômetros de profundidade, e outros aí podem chegar a 10, 12 quilômetros. Tá? Então, esse ambiente em que a câmara magmática se alojou não vai ter uma temperatura tão menor quanto aqui da superfície terrestre. Né? Então, esse resfriamento, né, essa perda de calor
da câmara magmática para as rochas encaixantes vai ser uma velocidade menor. Isso vai fazer com que as rochas geradas, né, aqui na câmara magmática tenham cristais maiores, né? Eles vão ter mais tempo para se formarem, né, para cristalizar. Então, esses cristais vão se desenvolver e vão crescer com mais tempo. Tá? Então, assim a gente consegue, né, analisando os minerais, né, a textura que a gente fala, como esses minerais estão em contato, qual é a relação entre eles, a gente consegue ver se é uma rocha ígnea plutônica ou uma vulcânica. Tá? Aí eu coloquei exemplo, né, das principais rochas extrusivas aqui no topo, né, que são basalto, andesito e riolito, e as plutônicas intrusivas aqui embaixo, né, o gabro, diorito e o granito. Esses conjuntos de rocha, né, cada dupla aqui, basalto e gabro, andesito e diorito, riolito e granito, são equivalentes quimicamente e mineralogicamente. Tá? Eles vão apresentar aí texturas distintas, né, refletindo essas diferentes condições de cristalização dos minerais, mas eles vão ter uma química e uma composição mineralógica mais parecida do que um basalto com granito, por exemplo. Tá? Eles vão ser bem diferentes. Uma classificação de rochas ígneas se baseia na quantidade de sílica, tá, de SiO2, presente. É chamado de acidez da rocha. E vai se referir aí à porcentagem total de SiO2 presente. Vai distinguir em rochas ácidas, né, que tem mais de 65% de SiO2 na composição, sendo aí o riolito e o granito. Intermediária, entre 52% a 65% de SiO2. E as rochas básicas, né, aqui com 45% a 52% de sílica. Né. Rochas com menos de 45%, eu vou anotar aqui, eu não coloquei no slide porque... Tá. Mas rochas que tenham aqui, então, menos de 45% são chamadas de... É difícil de escrever, gente. Ultra básicas, tá? Mas não se preocupem muito com isso, não. Só lembrem da ácida intermediária e básica, tá? Não se preocupem muito com essa classificação. Eu estou passando isso para vocês entenderem apenas quando forem ler, principalmente sobre a ocorrência dos minerais, que determinados minerais ocorrem mais em rochas básicas do que e outros vão ocorrer mais em rochas ácidas, tá? E essa classificação vale apenas para rochas ígneas. Então, a gente tem aqui, né, esse conteúdo de sílica aumentando. Rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de outra rocha por ação do metamorfismo. Né? O metamorfismo ele compreende aí uma série de processos que têm lugar no interior da crosta terrestre e que provocam alterações mineralógicas, né, químicas e estruturais nessas rochas pré-existentes, né, quando elas são sujeitas a uma alteração de condição físico-química diferente das que elas foram originadas. Né? Então, eu vou submeter a rocha a uma diferente temperatura, a uma diferente pressão, né? Quando essa rocha já está no estado sólido, né? Já é um granito, já é um riolito, já é uma rocha sedimentar, eu vou mudar a pressão, vou mudar a temperatura, e daí os minerais vão se desestabilizar, porque eles não vão sair do seu range de estabilidade e vão se transformar em outros. E aí, esses novos minerais vão ser adequados às novas condições de pressão e temperatura vigentes. Tá? E a temperatura, né, a quantidade de temperatura e a quantidade de pressão a que essa rocha foi submetida vai indicar o grau metamórfico. Então, eu vou ter rochas de grau metamórfico mais baixo e rochas de grau metamórfico mais altos. Né? E aí, com base na composição mineralógica, a gente vai entender a que ambiente geológico essa rocha foi submetida. Tá? Eu trouxe aqui um exemplozinho, né, de imagem de ambiente geológico que mostra as diferentes ações da pressão e temperatura. Então, aqui no exemplo da direita, a gente tem um aumento de pressão, tá? Essa placa oceânica aqui está subductando embaixo dessa placa continental. Então, isso eu estou tendo um aumento de pressão. Essas rochas aqui estão sendo exprimidas, dobradas, falhadas, tá?
Essas aqui é a mesma coisa. Eu estou empurrando uma rocha pela outra. Então, eu estou tendo um aumento de pressão e também estou submetendo essa rocha a profundidades maiores, né? Por isso, aumento de pressão e também vai ter um aumento de temperatura. Aqui, nesse caso da esquerda, eu tenho uma intrusão ígnea, ó, né? Esse pontinho aqui que ele está indicando. Então, eu vou ter a ação principalmente da temperatura, né? Que vai aí transformar, né? Chamar de metamorfismo de contato. De contato por quê? Porque eu tenho contato da rocha encaixante com um magma, né? Aqui, transferindo o calor para ele, né? Eu não vou ter uma variação muito grande de pressão. O que vai predominar aí é a temperatura. Tá? Então, rochas metamórficas elas são formadas pela variação de pressão e de temperatura, muitas vezes por variações de pressão e de temperatura. Às vezes, a pressão vai prevalecer, às vezes, a temperatura vai prevalecer. Tá? Mas elas geralmente ocorrem associadas ao mesmo tempo. Rochas sedimentares são aquelas que se formam na superfície da crosta terrestre, sob temperaturas e pressões relativamente baixas, tá? Elas vão, como elas são formadas aqui em condições superficiais, né? A gente não vai ter temperaturas muito elevadas, nem pressões muito elevadas quando comparadas com os ambientes de formação de rocha ígnea e de rocha metamórfica, né? E elas vão ser formadas pela desagregação de rochas pré-existentes, que vão ser gerados fragmentos, tá? Eu trouxe aqui, coloquei essa foto dessa rocha para exemplificar isso, né? Então, a gente tem a fragmentação e esses fragmentos da rocha pré-existente vão ser transportados e depositados em outros lugares. O tamanho desses fragmentos vai variar bastante, né? Você pode ter blocos, né, matacões grandes, até fração argila. Isso vai depender do tempo de transporte, da desagregação, né, e da reação do mineral. Tem mineral que se transforma em argila mineral mais facilmente. Tem mineral que é resistatus, né, como é o caso do quartzo, e ele só vai mudando de tamanho. Então, para um quartzo virar do tamanho de argila, é muito mais difícil, mas ele vira facilmente do tamanho areia. Né? Então, areia é uma granulometria, né, uma granulação, na verdade. A palavra certa, granulometria indica tamanho numérico, né? É uma granulação de fragmento de sedimento. Tá? Então, areia de praia, areia de rio, é uma fração, é um tamanho, tá? Não é um mineral. A mesma coisa argila. Quando a gente está falando de mineral, a gente fala de argilo mineral, tudo junto. Tá? Quando a gente está falando de argila, a gente está falando da fração do tamanho do sedimento. E aí a gente pode ter rochas sedimentares siliciclásticas, né, que elas vão ser compostas por grãos e fragmentos de outras rochas, essencialmente. Né? Então, eu vou ter aqui a erosão dessas montanhas, né, pela água passando, por geleira, pelo vento. Tá? Vou ter a fragmentação, a dissociação desses minerais dessas rochas. Vão gerar sedimentos, né, vão gerar grãos de diversos tamanhos, de diversas composições. Eles vão ser transportados pela água, pelo vento, pelo gelo e vão ser depositados em regiões, né, de altitudes mais baixas, né, nas bacias, que a gente chama. Tá? E aí a sedimentação pode ser fluvial, eólica, né? Quando essa sedimentação ela vai acontecer quando o agente de transporte perde energia, né? Ele perde a capacidade de transportar aquele material em suspensão. Curva de rio, em mar, em planície, tá? Com o passar do tempo, vai tendo acúmulo desses novos sedimentos que vão chegando, tá? Porque isso é algo contínuo, tá? É uma ação contínua que tem infinita, né? Então, com o acúmulo desses materiais chegando, né, os mais antigos vão ficando embaixo, vão sendo compactados, e essa compactação leva à litificação desse material, tá? Vai transformar em rocha. Né? Litos é rocha, então litologia é o estudo da rocha, tá? A gente chama ele de litologia, o nome da rocha, tá? Qual litologia que está presente ali? Ah, é um granito. Ah, é um basalto. Ah, é um arenito, que é uma rocha sedimentar formada por areia, pela fração areia. Tá? Então, litificação
transformação em rocha. E também podemos ter rochas sedimentares químicas, né? Que são compostas por minerais precipitados quimicamente, né? Então, aquele mineral da rocha que foi dissolvido, teve seus elementos químicos dissociados, colocados em solução, né? Principalmente pela ação da água, eles vão permanecer, né, assim, sendo transportados pela água, até que seja atingida, né, a supersaturação desse solvente, e aí os elementos vão se combinar e vão se precipitar, formando minerais, principalmente carbonatos e sais, né? Essas rochas, elas podem ser também formadas pelo acúmulo de concha de micro-organismos, né, constituídos aí pelos minerais biogênicos, que eu comentei com vocês, né? E então também de micro-organismos. E o ciclo das rochas, né, só para finalizar esse módulo, é um conjunto de processos de transformação das rochas, né? Ele é um processo cíclico e infinito que levam às mudanças, né, das suas composições mineralógicas, dando origem aos diferentes tipos de rochas, né, ígneas, metamórficas e sedimentares, né? É um ciclo que evidencia a dinâmica da Terra, tá? A dinâmica da sua litosfera. A gente vai entender melhor esse conceito de litosfera na aula 3, se eu não me engano. Tá? Em que a gente vê isso, né? Rochas sendo colocadas em profundidade, virando rochas metamórficas, ou então sendo fundidas, dando origem a magmas, que vão dar origem a rochas ígneas. Quando essas rochas são expostas na superfície, elas começam um processo de intemperismo. Esse intemperismo ele vai dar origem ao solo, mas também vai dar origem a fragmentos, né, a sedimentos, que vão ser compactados, vão ser litificados e vão originar rochas sedimentares. Se elas forem para uma profundidade ainda maior, uma variação de pressão e temperatura vai dar origem à rocha metamórfica. Tá? Então, é esse ciclo, né, de uma rocha originando outra, né, numa dinâmica sem fim, tá? Tudo sendo reaproveitado, né, tudo sendo transformado na nossa litosfera. Tá bom?